Super Esporte ao vivo, hoje é quarta-feira, dia 4, o mesmo número de gols que o Brasil fez em cima do Panamá, assunto que vamos falar jazinho, como de costume. Vamos abrir o programa falando de tênis, afinal de contas, ontem foi dia de quartas de final em Roland Garros e definição dos primeiros semifinalistas, confira aí. Novak Djokovic já está garantido nas semifinais de Roland Garros. Ontem o sérvio teve um jogo duro contra o canadense Milos Raonic, mas conseguiu avançar sem perder nenhum set. 3-0 com parciais de 7-5, 7-6 e 6-4. O adversário já está definido. Será Ernest Gulbis, da Letônia, que deixou para trás o tcheco Tomas Berdych em um duelo de pouco menos de 2 horas. 3-0 com parciais de 6-3, 6-2 e 6-4. Já na chave feminina, a russa Maria Sharapova começou perdendo da espanhola Garbine Muguruza, mas nos sets seguintes acabou conseguindo a virada. 2-1 com parciais de 1-6, 7-5 e 6-1. A rival de Sharapova nas semis vai ser a canadense Eugenie Bouchard, que também sofreu para passar pela espanhola Carla Soares Navarro. 2-1 com parciais de 7-6, 2-6 e 7-5. Ontem, no Serra Dourada, a seleção brasileira enfrentou o Panamá em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, que começa daqui exatos 8 dias. Comandada por Neymar, a nossa seleção mostrou bom futebol e deixou o torcedor brasileiro bastante animado. No Serra Dourada, o Brasil saiu na frente do Panamá graças a esse golaço do nosso camisa 10, Neymar. Já tá provado que a minha vida... Ainda no primeiro tempo, Daniel Alves arriscou de fora da área e marcou o segundo da equipe canarinho. Na etapa final, ele de novo, Neymar, tocou de calcanhar para Hulk fazer o terceiro do time verde-amarelo. William, que havia entrado na vaga de Oscar, ainda achou tempo para anotar o 4º gol brasileiro e fechar a conta em Goiânia. Brasil 4, Panamá 0. Muita calma nessa hora. Melhoramos, mas ainda nós sabemos que falta uma semana e meia aí para jogarmos, que ainda temos um bom caminho a percorrer. Eles sabem disso e a gente tem falado todos os dias. Calma, que a gente vai chegar, mas com princípios que nós tínhamos e tivemos na Copa das Confederações e nos jogos amistosos. E aí o que eu falo para eles lá dentro, muitas vezes eu falo aqui, mas eu falo um pouco mais forte lá dentro. E aí eles sabem que a gente não está pronto, todos eles sabem. E ganhar 15 jogos é ótimo, maravilhoso, mas nós temos que ganhar mais 8. Mais um amistoso e os 7 próximos, se a gente quiser ser alguém, ser reconhecido, se quiser fazer história. Tá bom, Felipão, por favor. Não, Brasil... Garrafa, muito boa tarde. Fala, Anitta, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, segura aqui pra vovó só um minutinho. É que você vai aprontar. Vamos fazer que nem o Hulk aqui no programa, só dar aquela descontraidinha. O pessoal tem reclamado que eu não tenho dançado, Garrafa. Então beleza, ó, você vai sem música mesmo, tá? Aê, vovó! Jesus! Uhul! Comemoração. Vamos pra Granja... Vamos falar ao vivo com o nosso querido Alexandre Silvestre, lá na Granja Comari, Teresópolis, Rio de Janeiro. Os jogadores, comissão técnica já chegaram por aí, mas quem deu as caras por enquanto no campo foi só a comissão técnica. É isso, Silvestre? Boa tarde. Boa tarde, tá faltando a vovozinha maluca por aqui em Teresópolis, Anitta. A seleção brasileira retornou à base ontem por volta das 11 da noite, depois da vitória sobre o Panamá em Goiânia 4-0. Jogadores nesse exato momento estão recolhidos aos seus aposentos, devem bater aquele rango daqui a pouquinho e à tarde tem treino regenerativo para a rapaziada que entrou em campo no Serra Dourada. Todos à disposição do Felipão. Antes da gente falar do time, imagens do Carlos Alberto Parreira, na esteira, hoje cedo, comissão técnica acordou de manhãzinha para respirar um ar puro, né? O Parreira dentro da academia, esse senhor ao lado esquerdo do Parreira, com cara de cientista louco, é
é o seu Serafim, doutor Serafim, que é o cardiologista da seleção brasileira, e depois o Felipão e o Murtosa, a sombra do Felipão, o fiel escudeiro do Scolari, Murtosa e Felipão caminhando pelo gramado, pelas instalações da Granja Comaria aqui em Teresópolis, na concentração da seleção brasileira. Felipão, que já adiantou, vai colocar na sexta-feira a força máxima em campo no Morumbi, o último amistoso preparatório antes da estreia para a Copa do Mundo. Sexta-feira contra a Sérvia no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o selecionado brasileiro terá as voltas de Paulinho e de Thiago Silva, que não participaram do jogo de ontem. Portanto, a escalação deve ser repetida, inclusive diante da Croácia, no primeiro jogo do Brasil no Mundial 2014. É Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, Hulk, Fred e Neymar, Anitta e Garrafa. Esses dois últimos não estão escalados no time da seleção. Vai lá, Anitta. O Garrafa quer falar com você, Silvestre. Aproveitar já para falar com o Silvestre, mas antes, aproveitando para dizer o seguinte sobre o amistoso de ontem, Silvestre. Eu, particularmente, gostei do que vi, né? A melhor notícia foi que nós saímos de campo sem nenhuma contusão. O Neymar realmente jogou muita bola, né? Tendo como base a seleção do Panamá, cumpriu bem o papel dele. E a partir daí surgem algumas preocupações, Anitas. Me preocupa se o Brasil pode ou não ficar numa dependência do Neymar. Porque a seleção brasileira está jogando para o Neymar. Quem dentro desse grupo pode ser também protagonista, deixar de ser coadjuvante e ser também protagonista. Eu não vejo ninguém nesse momento. Frederico? Não, o Frederico está em baixa absoluta. Não. Né? Para mim, nunca. Para você não, Anitta, mas num jogo em que a seleção brasileira pega um adversário extremamente fraco, faz 4 gols e o nosso centroavante não faz nenhum e já faz algum tempo, é para se preocupar. Não, calma. É para se preocupar sim, sinal de alerta. O Fred está muito abaixo daquilo que a gente espera, né? O centroavante da seleção brasileira pega um adversário morto praticamente como esse, sensacional, hein? Então, ele é sensacional, o Frederico. Mas em homenagem a ele. Eu sei que foi o Hulk que dançou. Não, mas a conversa é séria. O Fred está deixando muito a desejar. Calma. O William é a notícia boa. A Copa do Mundo é um torneio muito curto, Anitta. Não tem tempo para muita calma, não. Tem que já pegar no breu aí contra a Sérvia. Tá, mas foi amistoso. Bom, ainda... Posso complementar? Complementa, vamos lá. E sobre o William é a outra boa surpresa agradável, né? O Oscar que se cuide. Porque se o Oscar continuar apático como anda, o William pode garantir uma vaga entre os titulares. Você aí na Granja Comari, vivendo o dia a dia da seleção brasileira, Silvestre, sente também essa possibilidade do William beliscar uma vaga entre os titulares? No decorrer da Copa do Mundo, o Oscar começa como titular na sexta-feira, o último amistoso, e inicia o Mundial também entre os titulares. Mas se vacilar no decorrer do Mundial, da competição, o William pode beliscar essa vaguinha do Oscar. O William está jogando muito mais do que o Oscar. E o Fred nem nos treinos está bem. Até nos treinamentos de finalização, o Fred erra sem defesa marcando, só com o goleiro. O Murtosa fez um treino aqui no domingo, quicando a bola, jogando a bola rasteirinha para o Fred chutar, ou de vez em quando fazendo um cruzamento. Ele está com muita dificuldade, apesar de eu achar o Fred um bom jogador, na hora que precisa ele aparece, é assim no clube, nas grandes decisões, nos clássicos, mas por enquanto o Fred não está jogando bem. Mas na Copa das Confederações ele detonou, assim como reserva o Jô, né? Então se a gente tiver esse rendimento, tanto do Fred quanto do Jô no Mundial, tudo bem, mas pelo que eu vi nos últimos dias e nesse amistoso, temos que tomar cuidado. O tempo está estourado, mas sexta-feira, força máxima, Silvestre? Força máxima, Paulinho de volta, Thiago de volta, as novidades do Felipão e esse time base que eu divulguei agora há pouco é o que deve estrear na Copa do Mundo, a não ser que alguém se machuque. Beleza, gente, ainda falando da Copa do Mundo, né? Hora da gente dar um giro nas informações de algumas das outras seleções. Portugal corre contra o tempo para tentar recuperar o seu craque e o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. O Chile mostra otimismo para o Mundial e a atual campeã do mundo tem boas notícias em relação ao ataque. E o atacante Diego Costa participou normalmente nesta terça-feira do treinamento realizado pela Espanha no estádio Robert Kennedy, em Washington, Estados Unidos. O brasileiro naturalizado espanhol fez a mesma atividade dos colegas em um claro sinal de recuperação da lesão muscular na coxa direita. Sábado, os campeões mundiais duelam contra El Salvador no último amistoso da Fúria antes do Mundial. A Espanha chega no domingo a Curitiba, onde ficará concentrada na primeira fase da Copa. A
Além da Holanda, a Roja encara a Austrália e também o Chile pelo grupo B da competição. Por falar em Chile, a seleção andina recebeu ontem no Complexo Esportivo Juan Pinto Durán, em Santiago, a presidente do país, Michelle Bachelet. A chefe do executivo chileno foi presenteada pelos jogadores com uma camisa da equipe nacional e aproveitou para esbanjar confiança no time comandado por Jorge Sampaoli. O desafio é grande. É um grande desafio. Agora é a hora de mostrarmos dentro das 4 linhas que não importa de onde você vem. Se você tem talento e vontade, tudo fica mais fácil. Os nossos atletas já mostraram isso em seus respectivos clubes e vão mostrar também com a camisa chilena, afirmou Bachelet. Já na seleção portuguesa, o quesito confiança não anda lá tão alto assim. A incerteza quanto à real condição física de Cristiano Ronaldo está dando calafrios nos companheiros de equipe do capitão luso. O camisa 7 sofreu um problema na coxa ao final da temporada europeia de clubes e ainda não sabe como chegará para a disputa da Copa do Mundo. É uma situação complicada. Acredito que a situação do Cristiano não seja muito preocupante. Mas é lógico que quando um jogador não se sente na sua melhor condição física para poder participar numa competição como esta, que é a melhor do mundo, é lógico que cria alguma confusão na nossa cabeça, alguma insegurança, mas como eu já lhe disse, tem que se pensar positivo e acreditar até o último minuto, até o último segundo, até o último dia, e ele tem tempo ainda para descansar e recuperar. A esquadra de Paulo Bento está no grupo G do Mundial, ao lado de Alemanha, Gana e Estados Unidos. Bom, as notícias não são boas, agora veio à tona exatamente o problema do Cristiano Ronaldo. Tem muito mais do que uma tendinite, tem um problema na patela do joelho, como destacou a reportagem, e também um problema muscular. E o prazo para a estreia na Copa do Mundo é muito curto e isso preocupa, Anitta. É, com certeza. Tomara que ele se recupere, porque a gente quer ver ele jogar bem. Bom, nessa quarta-feira, gente, a FIFA abriu um novo lote com 180 mil ingressos para os jogos da Copa. Destes, 160 mil foram vendidos durante a madrugada, via internet. Por isso, as pessoas que foram comprar as entradas nos postos físicos, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, quase não encontraram mais tickets para os jogos, o que naturalmente gerou muita confusão, né? Hoje de manhã, no ginásio do Ibirapuera, o vídeo-repórter Felipe Meirelles registrou um grande tumulto, não só por terem poucos ingressos para a Copa, mas também porque ali era um posto para a retirada dos tickets comprados pelas pessoas via internet. Vamos à estreia de Fel Meirelles. Muita confusão aqui no ginásio de Ibirapuera na retirada e venda dos ingressos do Mundial. Padrão FIFA ou padrão FIFA/Brasil? Cheguei aqui, eram 5h20 da manhã. Tá com esperança de retirar ingresso? Nenhuma. Fiz o meu agendamento para as 9 horas neste horário. Já são 9h10, tem essa confusão aqui. Um evento dessa magnitude, paga-se o preço que é cobrado. Depois chegar aqui e ter essa desorganização toda, não tem como. O padrão FIFA é o seguinte, é só lá na Europa, porque no Brasil o padrão é feio mesmo. Uma vergonha. Já acabou, São Paulo e Rio não tem mais ingresso, entendeu? Aí chega lá na frente, lá os caras falam que tem uma lista, não passaram na fila a lista, entendeu? Agora não tem mais ingresso. A esperança já tá acabando, pra falar a verdade. Todo mundo lá pra fora. Lá fora a gente organiza pela lista. Vocês esperavam esse tumulto, lá? Eu nem sabia que ia ter isso aqui, meu. Veio lá da Zona Leste, lá até aqui, tem uma esperança ainda. A gente quer ver algum jogo, né? Qualquer um. Coreia e Bélgica, a gente vai. Mas é Coreia, No meio da manhã, ao menos as pessoas com prioridades conseguem algum ingresso. Peguei o ingresso, mas não é o que eu queria. É de Belo Horizonte. Belo Horizonte. É. Qual é o jogo? É Bélgica e Argélia.
Bom, essa foi a estreia, então, do Felipe Meirelles e da Falzoni, que vão agora trazer esses detalhes todos da Copa do Mundo, todas as manifestações e muito mais, informações também de mobilidade aqui em São Paulo. É um absurdo, né, Garrafa? A Copa aqui e as pessoas não conseguirem comprar os ingressos. Não tinha que ter essa venda hoje nos postos móveis, porque ontem, em 1 hora, pela internet, os 180 mil ingressos, praticamente todos foram vendidos. Então, os caras chegaram lá 2 da manhã, já não tinha mais ingresso, e aí o cidadão ficou que nem um idiota lá na fila. Mas a FIFA avisou. Total. A FIFA avisou para as pessoas que passaram a madrugada. Não tinha que colocar, é simples, não tem que colocar. Todo mundo sabia que os ingressos seriam esgotados em curto espaço de tempo, não tinha que abrir as bilheterias para o público. E esse problema não teria acontecido, simples assim. Muito bem, gente. Bom, a contagem regressiva para a Copa do Mundo continua a todo vapor, mas enquanto a maior festa do futebol não começa efetivamente, o Super Esporte segue apresentando a vocês as outras seleções que estarão neste Mundial. Ontem nós falamos do Grupo A. Hoje você vai conhecer o equilibrado Grupo B, que tem Espanha, Holanda, Chile e Austrália. A Espanha é o bicho-papão do Grupo B. Atual campeã mundial e da Eurocopa, a Fúria conta com um elenco recheado de estrelas e é apontada como uma das favoritas ao título da competição. Andrés Iniesta e Xavi Hernández continuam sendo os maestros do time, mas há novidade no ataque. A grande aposta do técnico Vicente Del Bosque é no brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. Destaque do Atlético de Madrid, campeão espanhol e vice da Liga dos Campeões da Europa, o atacante consegue ser ao mesmo tempo esperança e motivo de preocupação. O faro de gol é incontestável, foram mais de 30 na temporada, mas as sucessivas lesões às vésperas da Copa do Mundo podem frustrar a expectativa daqueles que depositam as fichas no jogador. Fernando Torres e Davi Villa são as opções, mas sem Diego Costa, o treinador espanhol tem experimentado um esquema diferente. Cesc Fábregas faz a função de falso camisa 9, flutuando no comando do ataque. Se ainda existem dúvidas em relação ao esquema ofensivo, o setor defensivo se sustenta na experiência do goleiro Iker Casillas, dos zagueiros Sérgio Ramos e Piqué e do volante Xabi Alonso, para tornar difícil a missão de furar a zaga espanhola. Mas os espanhóis não estão sozinhos na condição de favoritos à liderança do Grupo B. A Holanda também se credencia como uma das principais seleções na disputa do Mundial. Apesar do fiasco na última Eurocopa, quando não passou da primeira fase, a Laranja Mecânica mostrou bom futebol nas eliminatórias e também conta com jogadores de peso como Robin van Persie, Wes Sneijder e Arjen Robben. Todos sob o comando do experiente treinador Louis van Gaal. No entanto, as contusões de importantes peças do elenco holandês têm tirado o sono do técnico e da torcida. O corte do meia Kevin Strootman pode, inclusive, mudar o esquema de jogo do time. Sem o Strootman, será difícil preencher a posição pelo lado esquerdo da Holanda neste momento. Tenho, inclusive, pensado em diferentes esquemas táticos, afirmou Van Gaal. E o meio de campo tem ainda outras baixas significativas. Shin Schwarz, PSV, e Rafael van der Vaart, do Hamburgo, também estão fora do Mundial por lesão. Ainda assim, os holandeses prometem dar muito trabalho na Copa do Mundo. Os chilenos pretendem ser a surpresa do grupo. Muitos analistas apontam essa seleção como a melhor da história do país, que sempre depositou as fichas no talento individual de um ou no máximo 2 jogadores nos mundiais passados. Desta vez, o elenco possui vários nomes de destaque, como os atacantes Alexis Sánchez, do Barcelona, e Eduardo Vargas, do Valência, os meias Jorge Valdívia, do Palmeiras, Charles Aranguiz, do Internacional, de Porto Alegre, e Arturo Vidal, da Juventus da Itália, além do lateral direito Maurício Isla, também da Juventus. Arturo Vidal, aliás, é uma das principais preocupações do técnico Jorge Sampaoli nesta reta final de preparação. O volante passou por uma artroscopia no joelho direito no início de maio e luta para se recuperar a tempo da estreia contra os australianos. Valdívia, mais uma vez às voltas com problemas musculares, também gera apreensão, mas não deve ser problema. Já a Austrália tem a condição de azarão do grupo. Sem tradição em mundiais e sem jogadores badalados, os australianos apostam no conjunto e no entrosamento da equipe comandada pelo técnico Ange Postecoglou para tentar arrancar algum pontinho dos adversários. Momentos antes do embarque para o Brasil, os jogadores Mark Deschamps e Ben Halloran mandaram um recado aos rivais.
Cristiano desejou boa sorte, enquanto Halloran disse que deveria ter cuidado. Os soqueiros, como são conhecidos os jogadores da seleção australiana, foram os primeiros a chegar ao Brasil e já trabalham na concentração em Vitória, no Espírito Santo, visando a estreia contra o Chile. O primeiro jogo do Grupo B será no dia 13, às 4 da tarde, entre Espanha e Holanda, na Arena Fonte Nova. No mesmo dia, o Chile enfrenta a Austrália, às 7 da noite, na Arena Pantanal. A segunda rodada acontece no dia 18, com um confronto entre Austrália e Holanda, 1h da tarde, no Gigante da Beira-Rio. Um pouco mais tarde, às 4, Espanha e Chile medem forças no Maracanã. A primeira fase se encerra no dia 23, com os confrontos entre Austrália e Espanha na Arena da Baixada e Holanda e Chile na Arena Corinthians. As duas partidas acontecem à 1 da tarde. Bom, Anitta, nesse grupo a Austrália para mim é mera coadjuvante. A Espanha, mesmo não jogando o mesmo futebol da última Copa do Mundo quando foi campeã, ela se classifica e aí brigam pela outra vaga Holanda e Chile. E no palpitômetro eu fico com a seleção chilena. A Holanda tem problemas e o Chile deve beliscar uma vaga. Muito bem, retornemos para a Granja Comari com Alexandre Silvestre. Gostaria, vovozinha, de saber qual é a programação para a tarde desses rapazes e, quem sabe, de Frederico Guedes, algum detalhe específico, caso possa acontecer. Mas qual é a programação da tarde, Silvestre? Diga para nós. Dos nossos rapazes, eu não posso contar. Dos rapazes da seleção brasileira, treinamento à tarde, a partir das 3h30. Amanhã, todos os 23 no gramado, logo cedo. No finalzinho da quinta-feira, viagem para São Paulo. Na sexta-feira, amistoso contra a Sérvia no Morumbi. E o Felipão já mandou avisar. O time está melhorando, mas precisa alcançar aquele nível apresentado na final da Copa das Confederações, por exemplo, contra a Espanha. Se o Brasil jogar compactado, abafar, não deixar o adversário respirar, jogar de forma bem fechadinha, alguém lá na frente espeta. E com esse jeito, com essa característica, a seleção brasileira do Scolari pode alcançar o hexacampeonato. Até logo mais no Gazeta Esportiva. Tchau. Tem tempo ainda mais uma questão com o Silvestre? Lógico, rapidinho, Silvestre. Tchau. A questão, Silvestre, vamos trabalhar, continuar mantendo esse belíssimo trabalho que você vem realizando aí com toda a nossa equipe. Fala. Rápido, Garrafa. Silvestre, contusão, preocupa ou não? Valeu. Como é que é? Contusão, preocupa ou não nesse último amistoso? Não entendi, desculpa, repete. A pegada da Sérvia deve ser muito mais forte. Contusão, preocupa ou não? Sempre preocupa, mas os jogadores têm dividido tão forte aqui nos treinos que eu não vejo problema em jogar amistoso. Sou totalmente a favor, inclusive, desses amistosos preparatórios que tem uma pegada mais de jogo. Agora, aqui mesmo nos coletivos, os jogadores não estão aliviando não, cara. Estão enfiando o pé na dividida, tá saindo faísca. Valeu, Silvestre. Até às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva com Michele Janela, Celso Cardoso. Ah, não, hoje é você, né? Hoje tá chato. Então vamos entrar numa dividida. Vamos entrar numa dividida aqui. Não entra comigo que você perde. Deixa eu dançar que nem o Hulk. Deixa eu dançar. E olha como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Quem é fã de futebol se liga no Histórias do Mundial. Novo programa. Estreia sexta, 11h30 da noite. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Por minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck e Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano.